Matheus foi o quinto eliminado do BBB 25 e logo que saiu, descobriu tudo que falavam dele, Eita. principalmente o que falavam da Vitória. Sim. E coisas que ele presenciou e ele teve também que discutir aí e ouvir da Ceci e do Gil sobre o posicionamento dele. A gente sabe que a Tamires e a Camila já comentaram perto dele sobre a Vitória Uhum. também. E ele vai falar por que ele não falava pra Vitória. Sim, Ceci e Gil que foram bem incisivos nas perguntas, né? Eu achei interessante. Eu ainda não tinha visto nenhum bate-papo com o eliminado dessa temporada e eu achei os dois muito bons, Eles assim. fazem uma dupla Uma boa, dupla muito né? boa, Ao porque mesmo... acaba que o Gil, por ser ex-BBB, tem Sim. uma licença pra fazer umas perguntas mais enfáticas, E ao mesmo sabe? tempo o Gil é muito fã do programa, né? Sim. A Ceci também entende bastante. Eles formam uma dupla bem humorada e ao mesmo tempo debochada. Aham, gosto. Não deixam de falar algumas coisas. Sim. Matheus chegou então e já foi logo vendo um VT. O VT que tem aquele VT do eliminado, Uhum. onde vai mostrando, que mostrou no programa da terça-feira. Ele ficou. Eu acho que. Olha aqui, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Essa foi uma das horas que Matheus ficou mais chocado. Sim. Quando ele viu o próprio VT. Sim. Vou te dizer que eu esperava mais de Matheus. E a gente vai É. comentar sobre isso. Vamos. Aí o Matheus fala durante o VT sobre ele vestir a armadura, colocar a armadura e ir pra batalha. Aí o Gil vai e pergunta pra ele. O Gil fala assim: eu acho que hesitou. Você sentiu que tinha momentos que você tinha medo de se expor de verdade? E aí o Matheus explica que ele teve medo sim. Sim, claro que tinha. Sabe aquela coisa de mentira contada pra si mesmo e você acaba se convencendo? Muitas das vezes eu tentava me convencer que o medo não ia me parar, mas o medo existiu. E você percebe que isso aconteceu muito, né? E a gente comentava muito aqui nos vídeos, né? Sim. Isso era muito perceptível. O Gil, inclusive, fala pro Matheus que ele era uma pessoa que entendia muito de BBB, mas que falava pouco, agia pouco. E é sim. interessante porque a gente vê isso muito na casa. A gente Serve fala pra outros. A gente fala isso sobre Vinícius, sobre Guilherme. Apesar de Guilherme tá começando a agir, a gente daqui a pouco, num próximo vídeo, vamos comentar sobre a madrugada do BBB. E a gente já vê uma outra movimentação do Guilherme desde o Sincerão. Sim. Mas as pessoas sabiam muito de BBB, sabem muito, mas fazem pouco lá dentro, né? Sim. Inclusive, tem até um momento que o Matheus vai e fala que assim, ele gostava muito de escutar as pessoas, pra poder absorver. E aí o Gil fala, mas lá não é um lugar de aprender. É um lugar de falar, é um lugar de se posicionar. Eu amei, porque é isso mesmo, né? Ninguém vai lá pra evoluir, gente. Aquilo lá não é... Um retiro espiritual da Manu Gavassi. Isso, exatamente. A Manu Gavassi tava brincando, tá? Não é. Então ele é mostrado, né? É mostrado pra ele sobre a porcentagem. E aqui, ó, o Matheus ficou de cara. Porque ele vê que ele saiu com 65%, que querendo ou não é mais do que o dobro aí da Aline, que ficou numa segunda colocação, né? Depois também mostra o paredão de Ed, Raíssa e Diego e Daniele. E aí ele também vê que ele ficou próximo mais à Vitória, que ainda era um paredão de dupla, de Ed e Raíssa. E ele comentou que lá na casa, Ed e Raíssa eram muito bem vistos, né? Sim. Todo mundo achava que a relação pai e filha, a maneira como eles contavam as histórias deles, fazia com que eles fossem fortes. E que o Matheus achava que o Diego e a Dani iam sair nesse paredão. Sim. Aliás, o Matheus também comenta sobre a questão dele ter pré-julgamentos com o Diego aqui de fora e que isso pode ter distanciado a relação deles lá dentro. E é quando o Gil aproveita e faz uma pergunta pra ele. O Gil fala assim: eu vou ser sincero, como fã do programa, tá? O sentimento que eu tinha é que vocês tinham um grupo muito seleto. E que pra participar desse grupo, tinham que obedecer o que vocês estavam definindo. O Diego prometeu que ia votar com vocês? O Gil falando do Quarto Nordeste, né? Sim, porque lembra daquela confusão que deu quando o Diego vota no Gabriel e não vai no Diogo, e o Quarto Nordeste vai... Fica com raiva. Exatamente. E aí o Gil vai e faz essa pergunta, aí o Matheus responde. Não. Aí o Gil vai e fala, é só porque ele não votou. Vocês ficaram com raiva do Diego e vocês falavam assim, não vamos mais jogar com ele. Como se pra jogar com vocês fosse algo muito importante. Ele só votou numa outra pessoa, ele não votou em nenhum de vocês. E é interessante esse lugar porque aí o Matheus comenta que quando ele tava analisando o jogo, ele pensava que ou o Quarto Nordeste era muito bem visto aqui fora, ou muito mal visto. E o Gil traz esse lugar de um grupo seleto, que é uma impressão que eles passam mesmo, né? Que o Quarto Nordeste passa. Porque eu acho que o Gil fez uma síntese aí, né? Eles se acham o creme de la creme ali. Então, se você não vai com o que pensam, você tá fora. A gente tá vendo essa situação, viu essa situação agora com a Vitória, né? Sim.
Exatamente. Vitórias dentro do próprio grupo, se não era. E aí a gente vê que o grupo é encabeçado sim por Tamires E e Camila. Camila. Se não vai pela ordem dela, É. né? Inclusive, o Gil pergunta pra ele: você acha que existe um líder? Ou uma líder no grupo Quarto Nordeste? E aí ele vai e fala que é a Camila. Que ele não acha que ela se. Aí o Gil ainda pergunta: ela é líder da casa? Aí ele vai e fala que líder da casa não, porque ele acha que cada grupo acaba tendo a sua liderança, a casa acaba tendo mais líderes. Mas que do Quarto Nordeste, ela é a líder. Então você percebe que aí ele já entrega que sim, ele já tinha Ele esse já era pensamento. consciente disso. E é isso que a gente vai perceber durante ao longo das perguntas. O Matheus, pelo que ele fala, ele percebia e pensava muito e falava pouco e agia Aham, pouco, sim. né? Era uma pessoa muito nesse lugar de só deixar as coisas acontecerem. Uhum. A impressão que dá, inclusive na entrevista, gente, assim, é que ele é uma pessoa muito A blasé. gente comentou isso. Ele, aham, aqui. e é isso que dá uma raiva nesse elenco. O Kaique tava. Enquanto ele via as coisas, o Kaique falava assim: gente, parece que ele tá vendo esse VT pela quinta vez. Aham. Não existe uma surpresa. Nada de novidade, sabe? Uma emoção. É É muito tipo assim, estranho, muito nossa, estranho. caraca. Eita. É. Sabe, não existia assim, meu Deus, o que que. Sabe essa coisa que quando você via o Gil vendo ali o bate-papo com o Sim. eliminado, a Juliette, as pessoas dos outros BBBs, todo mundo se chocava? Sim. Você lembrou o bate-papo com o eliminado do Gil? Até hoje é meme. Aham. Com várias coisas que ele falou. Ali o Matheus era de um. Eu acho que é isso, um blazer, É né? claro. E você vê que realmente não é um perfil de Big Brother, Não, gente. não. Se ele tivesse Não. lá, ia ser isso até o final. Ia mesmo. Ia ser isso até o final. Porque assim, é claro que cada um reage de uma maneira. A gente não tá falando sobre todo mundo ter que reagir da mesma maneira. Mas dentro da personalidade do Matheus, você percebe que assim, é claro que ele tava assimilando, era um primeiro momento em que você recebe várias informações, você acabou de ser eliminado, mas mesmo assim, o sentimento, você uma fica sensação de que esperando. nada é novo. De que sabe? e aí também tem esse lugar, né? Talvez nada seja novo realmente. Ele só não agiu, ele já tinha percebido tudo, e aí quando ele vai assistindo, ele só vai pensando, gente, vão me cobrar Exatamente. isso agora. Exatamente. Talvez também seja isso. Exatamente. Matheus então vê que ele ficou em primeiro lugar até agora no ranking de eliminação. E eu também não tinha parado pra me dar conta disso. Se você porque ora, ainda tá pouco, né? a Pouca porcentagem gente. de Gabriel foi a mesmo. menor. É claro, Isso é preocupante. é claro que isso depende muito com quem a pessoa vai no paredão. Uhum. Mas o Matheus tá no ranking, aí a Ceci vai e brinca com ele assim: não é bom ficar em primeiro lugar em alguma coisa? Nessa você venceu. Tipo assim, eita, meu Deus. Mas não vai durar do muito, céu. não. Não vai Não, durar muito, não. eu acho que não vai ter durar. gente aí que vai sair, eu acho que com mais de 90%, tá? Eu acho que pode acontecer Eita, índices gato. de rejeições muito grandes, Uhum. né? Matheus então vê o VT dele da Vitória, que já passou quando eles estavam antes do paredão, quando eles ainda eram duplas, que é aquele VT entre tapas e beijos. E aí é quando a Ceci e o Gil questionam muito a relação de amizade deles, falando que isso foi falado muito aqui fora, Uhum. sobre as interrupções, sobre toda essa questão que acontecia. Aí o Matheus fala que eles se interrompiam aqui fora também, mas que lá dentro isso acabou se intensificando justamente porque ele queria muito ter esse lugar de fala. Ao mesmo tempo que ele traz que ele devia ter falado mais, ele Sim. sente que as pessoas lá dentro falavam muito Aham. e era uma maneira dele tentar se colocar. Sim, ficava meio que uma disputa de cada um tentar ser muito claro no que tava falando, né? É. E realmente deve ser uma coisa muito chata. Porque uma coisa é você tá aqui, né, conversando, aí eu te interrompo. Porque toda conversa é assim, Toda na conversa é assim. real. É. Mas lá dentro tem um negócio de para de falar, que é minha vez de falar, sabe? Parece que é um texto. Só que eu acho que né, no caso da dupla No caso Matheus e deles era Vitória, demais. extrapolava, Era né? demais, era Inclusive de não só ter uma não era complementar a conversa, Não. ela sempre ia pra outra direção. Sim. Então assim, não era uma interrupção pra deixa eu falar sobre isso também, era uma Aham. interrupção de tipo, não é isso não, é isso aqui. Aham. Né? Sim. E isso não era ficava muito complementar, estranho. Verdade. E aí o Gilberto vai, o Gil vai e pergunta pra ele sobre a questão de quando ele e Vitória voltaram do bate e volta, que eles comemoram, e aí ali dentro do Quarto Nordeste todo mundo julga os dois. Uhum. Inclusive, principalmente a Vitória, que é ali que começa principalmente o incômodo sobre a Vitória vir muito verbalizado pela Tamires e pela Camila, né? Uhum. E aí o Gil vai e pergunta, você não achou que vocês poderiam comemorar? Ele, eu achei, e por que você não falou?
Por que que você, se você achou estranho, por que que você não disse? Aí ele vai e fala que não queria colocar as pessoas em um lugar desconfortável. Aí a Ceci fala, é melhor o outro desconfortável do que você. E aí é quando o Gil vai e pergunta pra ele se não passou pela cabeça dele que as aliadas dele ali no Quarto Nordeste estavam fazendo com que ele se apagasse mais a Vitória. E aí ele fala que após a formação desse paredão, que acontece a desaliança aí, e as brigas, ele espera que a Vitória tenha muita força lá dentro, mesmo se ela for excluída e ficar sozinha, porque tá rolando uma certa esculhambação. Aí o Gil fala, todo mundo esculhambando ela, e tu E ficando tu calado. ficando calado. Ai, Gil, obrigado. Representando todo um Brasil. E aí ele continua dizendo sobre toda essa questão e apresenta então pra ele. A Ceci fala assim: vamos mostrar, falando em aliança, vamos mostrar pra você agora um vídeo muito fofo das aliadas. É Uhum. quando ele vê as meninas falando mal da Vitória pelas Sim. costas, em alguns momentos ele presente. E aí, nesse frame principalmente, é o momento em que a Tamires fala, né? Matheus e Vitória, será que eles vão pro paredão? Tomara. E ela faz assim. Aham, vocês lembram disso? Uhum. E aí, nessa altura do campeonato, pelas coisas que ele falava, já dava pra entender que ele era consciente das coisas que estavam acontecendo ali. Sim. Como a gente já suspeitava e como a Sim. gente já viu em alguns momentos ele presenciando Tamires e Camila falando mal de Sim. Vitória. Só que, e aí fica ainda mais evidente, porque embora tenha uma surpresa, ele não se surpreende tanto. Ele faz caramba, né? Uhum. E assim, Pode ser por causa do jeito dele, mas eu acho também porque ele já sabia que esse tipo de coisa acontecia. inclusive o Gil fala, Tamires super querendo você no paredão e depois depois teve a cara de pau de reclamar que a Vitória não votou. Uhum. Aí o Matheus fala, isso sempre era a minha questão ali. Ali dentro você tem sempre uma interpretação pequena. Só que ele confessa de alguma forma que ele entendia as pessoas, as meninas falando que a Vitória era chata e que ele não falava tanto com a Vitória sobre isso porque ela já estava muito fragilizada e não queria piorar a situação dela. Ele fala assim, sabe a situação que você não me empurra que eu já tô na beira? Uhum. Então você vê que ele Ai, percebia mas para. que isso acontecia mais vezes do que quando elas falavam com a Vitória. Para. Aí o Matheus vai e fala assim. E ela não é chata. Aí o Gil fala: então por que você não falou? Quais pessoas você acha que achavam a Vitória chata? As pessoas que sempre estão dentro do quarto, o Matheus respondeu. Como a Camila chegava pra você e falava da Vitória. Estão falando por aí e ninguém falava. Eram só elas. Aí o Matheus diz, e você se prende achando que é sincero. Caramba, que absurdo. Mas é tudo assim, dentro desse lugar de você perceber que ele, de alguma forma, já entendia Já entendi. o que estava acontecendo Uhum. e observava, né? Sim. O tempo todo. Sim. Inclusive, tiveram vários comentários também das pessoas da internet na hashtag. Ó, essa menina que fez som já fala assim. Matheus, faltou posicionamento firme com as irmãs e com a Graciane. Igual você teve com a Eva e Renata. Elas pesaram a mão várias vezes, especialmente com a Vitória, sem ela estar presente, e você não defendeu a sua dupla. E aí o Gilberto, toda hora eu falo Gilberto. E aí o Gil vai e pergunta pra ele por que que ele não defendia a Vitória. Aí ele vai e fala, o Gil fala assim, eu posso te dar um exemplo? Rolou a treta da Camila e a Vitória. Com a Vitória você falou, você errou. Mas na Camila você não defendia tua parceira. Pra Vitória você falava errou, mas na frente da Camila e da Vitória elas falavam dela e você ficava calado. Era um medo das duas serem fortes aqui fora? Obrigado, Gil. E aí ele vai e admite. Aí ele diz, era medo da Camila e da Tamires serem fortes aqui fora. Eram inúmeros receios de você ter uma visão errada das pessoas. Então você percebe que existia também um jogo interno de tipo, deixa todo mundo. A gente falava muito sobre isso, que todas as vezes que as meninas comentavam com a Vitória o que elas achavam dela, o Matheus arrumava um jeito de fazer alguma coisa. Uma sede do nada. Ele Vou não beber queria água. se intrometer porque ele tinha medo das meninas serem fortes aqui fora. Sim. E ao mesmo tempo, e é o que o Tadeu fala no discurso, né? A carta que você entra, que é preciosa, e as cartas que você conquista no Sim. jogo. Como fazer um equilíbrio. Ele não Sim. fez esse equilíbrio. E não fez o caminho mais óbvio. Que é o que o Tadeu também fala no discurso de eliminação. Que era proteger a Vitória. Uhum. Chega uma pergunta também que é o seguinte, ó. Quando a Vitória deixou de ser sua prioridade ou nunca foi? Marcos Vinícius que faz essa pergunta. E aí o Matheus vai e responde assim. Eu tenho certeza que... Não, aí ele vai e responde que ela era a prioridade dele e tal. E aí chega uma outra pergunta que pergunta
quando que. Você acredita que foi amigo no jogo da Vitória o quanto ela precisava? E é aí que ele responde. Eu tenho certeza de que falei sobre isso várias vezes. Mas ao mesmo tempo, também eu me via numa situação com a Vi que eu não queria. Eu queria ser genuíno. Quando você tá com seu amigo, você quer ser 100% genuíno. Tá com saudade? Fala que tá com saudade. Não queria que viesse de uma forma cobrada, sabe? Mas eu senti que diversas vezes ela pontuava. Ai, tô sentindo sua falta e tal. E eu não sei se dei ouvido suficiente pra esse momento. Às vezes eu queria tentar me mostrar ali dentro de alguma outra forma. Ele fala bastante sobre um medo que ele tinha. Ele até Uhum. fala desse jeito, né? Eu tinha um receio, um medo de ser visto como o amigo gay da famosa. Aham. Ele chega a falar sobre isso. E aí ele fala que ele tentava se separar pra não Sim. ser sombra da Vitória. Sim. E por isso que de alguma forma ela sentia falta. E ele Sim. fala que devia ter dado mais ouvidos. E a palavra medo aparece muito Muito, nisso daí, né? muito. E eu imagino que isso deve servir pra boa parte do elenco. É. Acho que todo mundo que for aí vai falar sobre medo também. Porque o elenco medroso. 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 Seja o medo da opinião aqui de fora do cancelamento, seja um medo do jogo interno. Sim. São vários medos, porque geralmente é um dos dois, né? Uhum. Ou a pessoa tem medo do julgamento aqui fora e lá dentro ela joga, Sim. ou ela tem medo de lá dentro e faz como o Matheus, né? Não circula tanto. Só que parece que esse elenco tem os dois medos. O medo do julgamento aqui fora e o medo lá de dentro. E paralisa. E paralisa. Tá todo mundo na dinâmica do congelamento até agora. Aham. Né? Aham. Aí a Ceci vai e pergunta pra ele: se o Matheus entrasse no BBB de novo, quem seria uma dupla? A dupla dele, Tamires ou Camila? E aí ele vai falando que as duas acabaram conquistando ele pelas histórias delas. E inclusive ele consegue enxergar várias justificativas de como elas agem por conta disso. E aí ele fala: eu entendo elas serem mais firmes, mais grossas. Eu acho que por isso eu passava um pano. Aí o Gil fala: passava mesmo. Aí o Matheus: até uma toalha. E aí ele diz que ele escolheria como dupla Camila, mas agora nenhuma das duas. Depois que ele vai vendo os VTs Sim. e as coisas que estão sendo faladas ali. E, inclusive tem uma hora até que a Cici pergunta pra ele, né? Pra você, quem não ganharia o BBB nesse momento? Aham. E aí ele fala responde: a Camila. a Camila. Então você percebe que ao mesmo tempo que ele recebe muitas informações, ele também já sabia. Eu esperava mais, inclusive, desse bate-papo com o eliminado. Eu achei que ele talvez seria uma exposição maior quando ele tivesse certeza das coisas. Sim, mas não por causa de como foi conduzido, porque eu acho que não, de jeito Ceci nenhum. e Gil maravilhosos, mas é o próprio Matheus. O próprio Matheus. Tanto teve uma hora que ele ficou extremamente monossilábico porque ele tava comendo muita pipoca. E aí a Ceci: me dá essa pipoca aqui. Me dá essa pipoca que o pra diretor você falar. deve ter falado com ela. Tipo, se esse menino ficasse, não vai render. Não tá rendendo. Porque ele realmente não rendeu muito. Não. Porque eu entendo você ter dúvidas por você não ver o jogo todo. Mas a partir do momento que você sai, você tá vendo VTs, tem duas pessoas que estão ali pontuando pra você coisas. Você recebe também comentários das pessoas na internet. Você já tem mais certeza do que aconteceu. Sim. E mesmo tendo essa certeza, ele ainda fica nesse lugar de medo. De medo. O medo ainda. É o medo. Será E que é ali por causa da carreira musical que ele quer seguir? Tipo assim, porque ele não se expõe nem tanto lá dentro e nem no bate-papo. Porque era a hora de, tipo assim, é o último momento. Então, se você tá vendo tudo o que aconteceu, ele fala que ele tá arrependido, que agora que ele vê de fora, ele deveria e poderia ter agido melhor com a Vitória, ter defendido mais ela. O Gil fala isso várias vezes pra ele. Então, por que você não defendeu a Vitória quando alguém falava dela? E aí ele fala: agora vendo todo. Mas não é uma coisa assim. Não. É até aquilo que a gente fala, se fosse um amigo mesmo. Com certeza. Talvez até chegasse ali e falasse: gente, me desculpa. Sabe assim? Sei lá. Eu não sei se eu esperava uma reação. Eu esperava, na verdade. Eu criei uma expectativa. E mais uma vez, não é sobre ele agir como eu pensei, mas eu pensei assim: ele vai agir de outra forma. Sim. Talvez até num futuro bem breve ele descubra que uma das coisas que não ajudou ele e que é porque ele pensa sempre, talvez, nessa ficou meio nítido, assim, nesses últimos dias, que ele fala muito sobre cantar, a vontade dele de cantar, a vontade dele de seguir uma carreira artística, que não sei o quê.
talvez uma das coisas que ia ajudar ele muito a se conectar com o público era justamente mostrar os medos dele. É, Porque é isso que a faz você se vulnerabilidade. conectar com o outro, né? É verdade. E aí foi o que ele não fez. É verdade. A Giovanna aparece no telão pra poder falar com ele, conversar. Eles falam que estão com saudade. Ela comenta que as coisas que ela iam falar já comentaram durante o programa, porque falam sobre o chip na internet do Vinícius com o Matheus. Uhum. E aí a Giovanna vai e fala sobre as meninas. Ela fala que a Camila e a Tamires estão pesando a mão com a Vitória. E a Graciane também, tá? Assim, a Camila e a Tamires mais, mas a Graciane Uhum. também. Só que a Giovanna também pontua que o público também tá pesando muito com comentários racistas e gordofóbicos. Inclusive, tem até uma nota de repúdio nas redes sociais das meninas, Sim. né, gente? Lembrando que racismo é crime. Uhum. Inclusive, várias pessoas estão sendo chamadas pelo Ministério Público em relação aos depoimentos de suspeita de racismo sobre o BBB passado em relação ao Davi. Aham. Então é muito importante pontuar isso, porque é uma coisa que ultrapassa o jogo e ultrapassa também uma questão de caráter, né? Sim, de humanidade. De humanidade, Aham. exatamente. Depois ele vê a Eva e a Renata falando que ele talvez. Você lembra que a Renata teve uma dúvida se botava o Matheus ou a Camila no paredão? Sim. Por quê? Porque o Gil e a Ceci vão questionar o Matheus se por um acaso ele não estranhou das aliadas dele, que também estavam com a Mira, que é a Tamires e a Camila, ficarem muito em cima dele pra ele ir pro embate. Aham, e peitar a Falar, Eva. você tem que ser debochado. Isso. Você tem que fazer Vai pra tal cima dela. É. Já que você tá em primeiro. Uhum. Só que acontece que ele não tava em primeiro. É. Na escala de prioridade. Ficou ali, né? Aham. Entre Camila e Matheus. Já era meio que quando ela conversava com a Renata, ela pontuava muito que era a Camila, né? É. Que ela falava, a Camila não vai por ninguém. Uhum. Então essa é a chance da Camila ir pro paredão. E aí o Matheus fala que não, que ele pensava que ele era um embate direto e que não tinha parado pra pensar nesse olhar do quanto que as meninas podem ter incentivado Sim, ele pra sim. de alguma forma também ele não ficar nesse primeiro, pra ele continuar nesse primeiro Sim, lugar, né? Sim. Aí o Gil fala, por que tu não falou pra Camila? Vai você peitar ela. Aí Né? ele, eu devia ter falado. A maioria das coisas eu Devia devia ter ter falado. falado. A maioria das coisas. E é triste, assim, querendo ou não, você ver uma pessoa que perdeu uma oportunidade por não ter sido ela, né? Uhum. Que é tão difícil no mundo a gente ser a gente. Então, assim, se tem um exemplo pra tirar disso tudo, é isso, né? A gente ser a gente. Falar as coisas que a gente pensa sem desrespeitar o outro, Uhum. mas ao mesmo tempo trazer autenticidade. Eu acho que faltou isso pro Matheus. Sim, e tem o jogo, ele te permite, né? Te permite. Ali na vida real, então você pode colocar um dedo a mais Aham. nas suas decisões, né? Pode ser mais enfático. Sim. Porque aqui, querendo ou não, a gente tem que dosar, porque a gente vive em sociedade, que não sei o quê. Ali ele tem a licença ainda do jogo, é verdade, sabe? é verdade. O Matheus, então, vê quantos seguidores ele tinha, que eram 7.428 seguidores. E aí ele vai e consegue ver que agora ele tem 159 mil. E aí não deu pra disfarçar a frustração, Matheus. ele faz, desculpa. ai, que legal e tal. Mas eu me lembro que na prova que teve de resistência, onde a mosca posa no Matheus, que a Uhum. Eva ganha, estavam ali bem na final, Vinícius, Tamires, a Eva, o Matheus, e eles começaram a perguntar quantos seguidores vocês falaram, porque eles costumam falar pra produção quanto eles acham que vão ganhar. Eu me lembro que a Eva e o Vinícius, eu acho que falaram 1 milhão, a Tamires eu acho que falou 200 mil, e se eu não me engano, o Matheus falou 500 mil. E aí é uma coisa assim que essa edição foca muito, que é no pós. Eu acho que eles Sim. vão levar um tombo muito grande, todo mundo que for saindo e for olhando. Sim, eu Porque o avisei Matheus isso pro até Gabriel. ganhou bastante seguidor. O Gabriel acho que ficou com 80 quando ele tinha saído. Tô falando, gente. Então, Não é mais a mesma coisa. não é mais a mesma Não é a coisa. mesma coisa. Vale pontuar também uma coisa que era cantoria de Matheus. Como que eles levaram pra esse lado? Não levaram pra um lado de zoeira. Que foi, né? ele virou muito meme na internet, Sim. né? Por conta da música. Aqui a gente sabe, quem tava consumindo a internet, que estavam levando pra uma zoeira. Aham. De tipo, um deboche. E ali foi como se ele Você tivesse... devia ter cantado mais, mostrado Como mais. se ele tivesse arrasado, assim. É como se o público quisesse Uhum. muito isso, Os né? memes que mostraram pra ele sobre ele cantando eram sempre memes que eram uma vibe mais positiva, assim, nunca era um deboche, sabe? Ele até viu alguns que mostraram ontem no programa de terça-feira, mas eu acho que agora ele vai conseguir ver tudo com mais calma, né? Sim. E vamos ver como é que vai E ser. assimilando melhor. É. Acho que foi até bom por esse lado, assim. Tomara pra que dê pessoa certo. não ficar muito
né, as coisas que ele queira e as coisas que ele sonha, né? É. E para as pessoas todas que estão lá dentro. Que pena que não jogou, porque aí também acaba que não ajuda tanto o O sonho. pós não Porque é o que ajuda. você disse, né? A Uhum. conexão com o público é muito É, importante. não teve, tá? Trouxemos aí esse bate-papo com o Eliminado, esperamos que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário, não esqueça de se inscrever se é a sua primeira vez por aqui. E a gente volta quando, Kaique? A qualquer momento. Um beijo!